Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só. Falei, irmão, como é que você tá? Olha, bora bater isso aí no papo aí. Vamos lá, vamos embora. E aí, como é que estão as coisas? Suave. Pô, calorão aí. Nossa! O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Fala, galerinha do Reflexo. Hoje estamos com um convidado especial aqui, Márcio Chagas, nosso querido parceiro lá do Sul. Márcio Chagas da Silva, professor de Educação Física e pós-graduado em Pedagogia do Corpo e da Saúde. Atuou como árbitro de futebol durante 25 anos pela FGV, 10 anos pela CBF, 3 anos aspirante FIFA. Foi eleito 5 vezes o melhor árbitro do Campeonato Gaúcho e ex-comentarista da RBS TV. Márcio, primeiramente é um prazer estar falando com você hoje aqui. A gente está recebendo uma pessoa tão representativa aqui no nosso canal. Eu queria primeiro te perguntar um pouco sobre a sua história, um pouco da sua infância lá no Sul, como é crescer lá no Rio Grande do Sul, que a gente sabe que é um estado que é muito marcado pelo racismo, pela intolerância, né? Eu queria que você me contasse um pouco da sua trajetória, da sua infância, do seu crescimento e o que fez você optar pela carreira de árbitro. Bom, um prazer, né, estar participando aqui do canal Reflexo e tal. Para mim é uma satisfação sempre trocar essa ideia, porque na realidade só mudam os personagens, né? A história é basicamente a mesma, né, para todos os homens e mulheres negras que residem no Brasil, que é um país marcado pelo racismo, mas que a gente está em um enfrentamento cada vez mais politizado, independente de partidos, mas politizado pelas informações que estão disponíveis hoje para que a gente possa modificar esse contexto, né? Viver no Rio Grande do Sul, eu sempre brinco que é uma sobrevivência, né? É um estado marcado pelo racismo. Eu moro em Porto Alegre, que é a capital, onde a população negra não chega a 20% da população, então ela é muito bem segregada, lugares de branco, lugares de preto, né? E os poucos lugares que os negros ocupam sempre são periféricos, o que acontece pelo país inteiro, né? Eu tive uma infância onde os meus pais oportunizaram tanto para mim como para os meus irmãos uma educação de qualidade, né? Que é algo difícil hoje no país. Então a gente estudou em colégios particulares, mas ao mesmo tempo se tinha uma preocupação muito grande de como a gente iria se comportar dentro desses lugares, né? Então eu com 7 para 8 anos, meu pai colocou para fazer judô, já pensando nessa perspectiva do enfrentamento contra meninos mais velhos, numa perspectiva racial, e aconteceram vários episódios desde a infância, adolescência até a fase adulta, e até hoje acontecem bastante também, né? Mas os meus pais nunca romantizaram esse assunto dentro da minha casa. Então isso, de certa forma, nos fortaleceu, mas ao mesmo tempo também faz com que a gente tenha um certo receio, porque enquanto as crianças brancas podem ser crianças, as crianças negras já têm que estar se preocupando em como irão andar numa rua, né, que não pode correr, tem que andar bem vestido, tem que andar com documento. Então isso, de certa forma, é uma violência constante que a população negra sofre historicamente no nosso país. Não tem como negar o racismo no Brasil. Quem nega o racismo no Brasil, para mim, é canalha ou desconhece da sua origem e da sua história. Então a gente tem que ir para o enfrentamento e fortalecer cada vez mais as novas gerações. A minha, que é de 40, eu tenho 45 anos, de 45 para 50, quem conseguiu se conscientizar, conseguiu. Quem não conseguiu, eu já nem perco mais tempo, porque é como se estivesse batendo na parede o tempo inteiro. E depois desse crescimento seu lá, toda a sua formação, a sua opção por escolher a carreira de árbitro se deve ao quê? Esse convívio com o esporte desde muito novo? Se deu pelo convívio no esporte desde muito novo, né? Eu sou professor de Educação Física. Durante o curso de Educação Física pintou, né, na época saía no jornal uma informação, não era tão divulgado como se tem hoje as redes sociais e tal, que sairia o curso de arbitragem de futebol. Eu me interessei por uma questão, primeiro financeira, para melhorar o orçamento em casa e tal, até porque eu fiz a universidade particular, então eu tinha que também ter um gasto com material, por mais que eu fosse bolsista, e ali as coisas começaram a se desenhar de uma maneira positiva para mim, né? O que era para ser uma melhoria de renda de final de semana começou a ser um negócio sério. Eu fiz o curso em 99, estreiei na primeira divisão do Campeonato Gaúcho em 2004, já como árbitro indicado à revelação do campeonato.
acabei não ganhando, mas para mim já foi um prêmio ter sido indicado na primeira competição que eu participei. Em 2005 entrei para o quadro nacional da CBF, em 2006 já comecei a apitar a Série B do Campeonato Brasileiro, fui estrear tardiamente na Série A só em 2009, isso por uma questão de algumas concorrências dentro também do quadro gaúcho, mas também por uma questão, no meu entendimento, racial, de esperar muito mais do que os outros. Em 2008 fui eleito o melhor árbitro do Campeonato Gaúcho, depois de 2011, 12, 13, 14, até que quando aconteceu mais um dos tantos episódios que vinham acontecendo dentro do futebol gaúcho, eu resolvi sair, que é um caso que é bem conhecido em Bento Gonçalves, quando amassaram meu carro a pontapés, colocaram bananas no cano de escapamento, cascas de banana no capô do veículo, e ali para mim, quando eu imaginei que a Federação Gaúcha de Futebol fosse tomar uma providência séria, simplesmente viraram as costas e me deixaram sozinho. Ali eu tomei a decisão de largar aos 37 anos, enquanto eu era ainda aspirante à FIFA. Você citou o fator financeiro. Qual que é a condição do árbitro hoje em dia no Brasil? A pessoa para apitar, para viver de arbitragem, a pessoa é bem remunerada? A pessoa, ela ainda falta, tem muitas lacunas ainda? Muitas lacunas. Ela é boa para quem chega no topo da pirâmide, né? Para quem atinge um nível de estar apitando o Campeonato Brasileiro, quem está no quadro da FIFA, né, que pode participar das competições internacionais. Agora, para quem está começando, se não tiver uma retaguarda financeira através de familiares ou da própria esposa que vai dar um suporte, não vale a pena, porque é muito sacrifício para pouco retorno num curto espaço. Para quem consegue ter bastante tempo assim para poder assim, investir na carreira, pode ser que dê um retorno. Você citou também o fator racial. Eu particularmente concordo muito com esse ponto de vista seu, em questão de oportunidades que você deixa de ter pela cor da sua pele, pela sua origem, sua etnia. A gente vê na América do Sul vários árbitros que vão à Copa do Mundo e apitam competições internacionais. Você acha por que não tem a presença de árbitros negros nesse ambiente? Por que falta? Primeiro pela questão de oportunidade, né? O Brasil, que é o país pentacampeão do mundo, nunca mandou um árbitro negro apitar a Copa do Mundo. Nunca teve um árbitro negro representando o Brasil numa Copa do Mundo. O que para mim nada mais é do que um racismo estrutural que ele está enraizado, né? Está engessado. Não se aborda esse assunto na arbitragem, né? Tudo é um discurso já comprado de meritocracia, que só os melhores vão. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Meritocracia no Brasil é para quem tem sobrenome, né? Para quem é descendente de italiano, alemão ou de algum outro país europeu. Agora, para quem é preto, que é descendente dos africanos, para nós a dificuldade é tremenda. Hoje no Campeonato Brasileiro de 2021, que terminou, né, em dezembro, 5 árbitros negros só apitaram o Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Wilton Pereira Sampaio, Wagner Magalhães, Wilton Pereira, que é do DF, mas está por Goiânia, Wagner Magalhães, que é do Rio de Janeiro, Delson da Silva, que é do Pará, o Luiz Flávio Oliveira, que é de São Paulo, não chega a ter 5. Num campo de 600 árbitros. Isso é uma vergonha. Os negros servem para ser comandados, agora para serem comandantes não funciona dentro do futebol brasileiro, né? Eu tenho uma analogia que eu gosto de fazer sempre que eu vou abordar esse assunto, de que para mim o futebol brasileiro nada mais é do que uma representação contemporânea da escravatura. É a única profissão no mundo que se fala em comprar e vender pessoas, né? E sempre essas pessoas que são vendidas e compradas normalmente são corpos negros que são colocados no mercado a serem comprados, avaliados pelos senhores escravagistas, no caso os empresários, que vão lá e barganham para ver quem é que vai dar o menor preço para ganhar mais adiante o maior valor. E é assim que funciona. É interessante você falar dos corpos negros e eu te pergunto também mais uma coisa. A gente vê os árbitros, as pessoas dos corpos negros no caso, né, sendo protagonistas dentro de campo, dentro das 4 linhas, mas fora das 4 linhas, para além da arbitragem. Em comando técnico também, como os técnicos dirigentes. Preparadores físicos, treinadores, diretores de futebol, isso aí, né? Diretor de futebol, CEO, presidente de clube, presidente de federação, presidente de sindicato de árbitros, árbitros de futebol. Então, a representatividade da negritude dentro do contexto, nas posições de poder, ela é muito pequena. E esses que chegam, normalmente adotam um discurso também meio que de capitão do mato para não perder seu espaço.
né? Tem que se render E tem que se render ao sistema. Muito interessante falar disso, porque essa relação do negro com a intelectualidade é difícil das pessoas aceitarem hoje em dia, né? E a gente é sempre vangloriado pela nossa força física, na maioria das vezes, né? A prova viva, agora tu trouxe esse assunto, né? Quem são os jogadores que normalmente ganham a bola de ouro da FIFA? O último jogador negro, quer dizer, na realidade, o único jogador negro africano que ganhou até hoje foi o EA, em 1990 ou 91, do continente africano. Normalmente são europeus e alguns brasileiros que conseguiram furar esse bloqueio aí, como o Ronaldinho Gaúcho, né, o próprio Ronaldo Nazário, e se eu não me engano, eu acho que o Rivaldo ou o Romário também ganharam, mas eu não quero falar bobagem porque eu não tenho certeza, mas os dois eu tenho certeza que foram, tanto o Ronaldinho Gaúcho como o Ronaldo Nazário, mas em contrapartida também são caras que não levantam bandeira para lutar pela causa, né? Muitas vezes não, quando tem a oportunidade se omitem, porque também lutar pela causa é fechar várias portas, como aconteceu comigo. Uma pergunta que eu queria fazer para você até citou esse caso já, aquele fatídico caso lá de Bento Gonçalves, né? Então, o que despertou em você esse interesse de você dar esse basta, de não se submeter mais ao racismo e querer enfrentar? E quais foram todas as consequências que levaram a essa atitude sua de enfrentamento? Bom, esse caso, né, eu gosto de sempre deixar bem transparente, ele não foi um caso isolado, né? Eu já tinha passado por outros casos anteriormente. O primeiro aconteceu em 2004, quando eu comecei a apitar o Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão, com um membro da comissão de arbitragem, que me convidou para ir na casa dele, me deu um papel e caneta e pediu para eu ir fazendo algumas anotações, e durante o bate-papo ele recolheu o papel da mesa e questionou assim: pô, essa letra é tua mesmo? E eu disse: como assim? A gente estava em dúvida lá na Federação Gaúcha de Futebol e na comissão de arbitragem se era tu que preenchia a súmula ou alguém te ajudava. E aí eu perguntei para ele: cara, eu sou formado, pós-graduado, trabalho em 3 empregos, sou concursado e tu tem ainda dúvidas se eu tenho capacidade intelectual de redigir uma súmula? Não, tá levando para o outro lado, é porque é uma letra muito bonita e bem desenhada. Parece uma letra, inclusive, de uma mulher. A gente pensou que de repente a tua esposa ou a tua mãe te ajudassem. É óbvio que eu sabia o que ele estava dizendo com aquilo ali. Ele estava em dúvidas se realmente eu tinha capacidade intelectual de redigir uma súmula. Em 2005, isso foi em 2004. Em 2005, um caso em Caxias do Sul, que é na Serra Gaúcha, onde acontece a maior incidência de casos de racismo no futebol gaúcho, né? Denunciei também, teve uma repercussão pequena, regional, não chegou a ser nacional. Em 2006, novamente, mas só que em Porto Alegre, com um goleiro de uma equipe do Cruzeiro de Porto Alegre. E aí de 2006 a 2014, para eu evitar os xingamentos racistas quando eu ia apitar na Serra Gaúcha, Caxias, Bento, Farroupilha, Garibaldi, eu já nem aquecia mais no campo de jogo, para evitar os xingamentos. Porque era negro, macaco, morto de fome, volta para a África, volta para a selva, favelado. E um xingamento que eles gostavam bastante de dizer, que era: matar negro não é crime, é adubar a terra. Que era o que me deixava mais bravo. E para eu não, né, retribuir os xingamentos, então eu aquecia no vestiário sozinho, enquanto os meus colegas brancos podiam aquecer no gramado. Só que em 2014, no dia 5 de março, quando aconteceu esse fato, eu fiz exatamente isso. Aqueci no vestiário sozinho, mas ao sair do vestiário eu fui chamado de todos esses xingamentos aí que tu ouviu, antes de começar o jogo, no final do primeiro tempo, antes de começar o segundo tempo e no final da partida. E em todos os momentos eu estava acompanhado da Brigada Militar, que é a Polícia Militar, que não fez nada. Então eu estava acompanhado e ao mesmo tempo sozinho. E para minha surpresa, quando eu cheguei no vestiário, recebi a taxa da arbitragem, abri a porta para pegar o meu veículo, que estava no estacionamento de acesso único exclusivo de funcionários e dirigentes do Clube Esportivo de Bento Gonçalves, eu me deparei com o meu veículo com as portas amassadas, cascas de banana no capô, e quando eu fui dar a partida para tirar o veículo para fazer as fotos e encaminhar na súmula da partida, o meu carro engasgou por 3 vezes, na quarta caíram 2 bananas do cano de escapamento. Então, para mim ali foi a gota d'água, né? Eu já pai de família, né? Eu não posso me calar por uma situação dessas, porque eu sei que um fato desses mais adiante, o meu filho vai ficar sabendo, né? E para eu ter uma educação firme para ele, combativa, eu não posso me omitir, até porque se eu for cobrar futuramente dele algum posicionamento, ele vai dizer assim: só um pouquinho, quando aconteceu contigo lá, tu te calou,
Né? O que tu quer que agora eu tenha um posicionamento forte, já que tu foi omisso quando tu deveria ser extremamente combativo. Então foi numa perspectiva dessas aí que me fez vir a público, me colocar, né, e me expor naquela situação, o que não foi fácil, foi uma situação muito delicada, porque ali eu estava jogando minha carreira em xeque, né? Eu estava abrindo mão dos privilégios e benefícios de apitar Campeonato Brasileiro, de apitar o Campeonato Gaúcho, de apitar competições onde me davam projeção e aparição, né, na mídia, não só regional, mas nacional, por uma causa. Só que para mim ela é nobre e não me arrependo em nenhum momento de ter levantado essa bandeira nesse momento tão importante da minha vida, porque hoje os meus filhos têm o maior orgulho assim, da atitude que eu tomei. Exatamente. Isso é o reflexo de uma sociedade que está precisando de conversar e rever muitas coisas, né, Márcio? E conhecer a sua própria história, né? Esse é o grande problema, eu acho que da nossa sociedade, né? Negar a maior atrocidade humana que aconteceu, né? Que para mim foi a escravização, né? Do povo africano que foi arrastado do continente africano, arremessado no mar, estuprado, violentado, né? Desumanizado, mas que até hoje as pessoas negam que isso tenha acontecido e infelizmente a gente ainda, né, acompanha algumas falas, né, de algumas pessoas que reforçam que isso tenha sido algo benéfico ainda para a população negra. Inclusive essa semana aí no Big Brother já começou tendo um depoimento de uma participante assim, saiu um texto na Folha de São Paulo também. E cara, eu acho que em pleno 2022 a gente não pode estar aceitando esse tipo de fala e dando espaço a esse tipo de pessoa que tem esse pensamento tão pequeno, né? Eu queria te perguntar e também te falar que eu tinha preparado uma pergunta a respeito disso, de você acha qual que é o risco que a gente está correndo numa sociedade como a nossa, de não querer discutir esses nossos problemas, que a gente acabou de citar todos eles aqui, e negligenciar e querer empurrar com a barriga, porque já se passaram mais de 500 anos que nós somos já Brasil e nada muda. Bom, na realidade não tem, eu acho que as gerações anteriores, a minha geração, a que vem e as que estão vindo já vem fazendo um trabalho assim de não mais aceitar, né, de uma maneira silenciosa tudo o que aconteceu até hoje. Então não tem como recuar, né? A gente já deu muitos passos para frente para tentar hoje alguém nos oprimir, para tentar nos barrar desse enfrentamento. No meu entendimento, né, a gente tem que fortalecer cada vez mais, reforçar e propor que essa história que não foi contada seja dita e escrita por pessoas pretas, né? Aí sim a gente vai ter, né, uma legitimação do que realmente aconteceu no nosso país, para que a gente pense numa perspectiva de políticas públicas, de reparação. Eu sou extremamente favorável a cotas, né? Eu sei que muitas pessoas rechaçam, debocham e acreditam na tal da meritocracia. A meritocracia, no meu entendimento, só serve para quem tem sobrenome. Ah, mas tem os brancos pobres, mas os brancos pobres e os negros, entre brancos pobres e negros pobres, o branco pobre também tem vantagem em relação à pobreza. Então a nossa história ela tem que ser contada pela gente, né? E é isso que a gente tem feito nos últimos tempos, né? Reforçado cada vez mais, sendo rechaçado com um termo que para mim é um dos piores que existe hoje em dia, que é o tal do mimimi, vitimismo, oportunismo, como se nós não pudéssemos falar e reclamar daquilo que nos atinge. Pô, essa fala sua foi excelente e eu assino embaixo completamente o que você acabou de dizer. Eu queria também te perguntar agora, como você está enxergando esse momento da sua vida agora? Você é ex-árbitro, hoje em dia você é comentarista, você é palestrante, você é uma pessoa que realmente é engajada no movimento e fala muito bem sobre isso, elucida muitos fatos aí, tem uma visibilidade também. O que você está planejando para esse futuro seu? O que você está querendo, onde você ainda quer chegar dentro da sua caminhada? Eu acredito que a única maneira da gente transformar qualquer possibilidade que a gente vem denunciando e vem projetando aí as nossas queixas a tudo que aconteceu e permanece acontecendo é através de projetos sociais e também a inserção do negro na política, né? Mas o negro na política que defenda as causas da negritude, né? Não aquele que entra na política e simplesmente agora entrou, virou as costas, né? A gente tem muito que evoluir. Eu sou professor de educação física, para mim também a educação é um projeto muito bem pensado
para a perpetuação de poder da classe média alta e da burguesia, porque estes estão cada vez mais fortalecidos na questão educacional para ocupar os espaços que seus pais, os seus avós, os seus tataravós já ocuparam, né? Então, enquanto uma educação ela privilegiar somente uma minoria, a gente não vai conseguir fazer com que o nosso povo mude também. E um pedido que eu tenho, principalmente aos negros que têm um poder econômico alto, como são os jogadores de futebol, comece a se conscientizar que vocês têm o poder da transformação, né, histórico, podendo fazer como os atletas americanos normalmente fazem, né? Construção de escolas, potencializando a comunidade negra para que a gente reverta esse quadro tão desfavorável historicamente para nós. E não é uma questão de ressentimento, não, é uma questão de consciência. Vocês é que estão com a faca e o queijo na mão e tem que fazer com que essa distribuição dos valores que vocês ganham, que são valores merecidos, mas ao mesmo tempo são extremamente, uma diferença estratosférica perto da realidade do nosso país, vocês são um poder transformador. No momento que vocês começarem a participar, levantar a bandeira e fortalecer o nosso povo, a nossa luta vai estar cada vez mais fortalecida, a gente vai conseguir ter médicos, advogados, dentistas, políticos, e aí a nossa história vai começar a mudar. Os 56% da população brasileira, negra, autodeclarada, passa pela mão de vocês também. Porra, é isso aí. E deixa eu te falar, para fechar o nosso episódio de hoje, a gente tem uma pergunta que é tradição do nosso canal. Eu queria te perguntar qual é o maior reflexo do futebol na sua vida. Qual foram mais lições que você tirou dele, com toda a sua trajetória dentro dele? Eu continuo sendo um fã do futebol, sabe? Eu trabalhei até o ano passado, no final do ano, no canal TNT Esportes como comentarista, né? E o futebol ele me proporcionou muitas boas coisas. Sabe, eu pude viajar, pude conhecer muitas pessoas, pude apitar jogos de vários caras que eu torcia, né, assistindo pela televisão, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Nazário, né, Rivaldo quando estava no final de carreira já no São Paulo, né, Sidorf quando passou pelo Botafogo, Petkovic quando estava jogando ainda no Flamengo, final de carreira, conheci alguns treinadores também bacanas. Então assim, eu sou extremamente grato ao futebol. Só que o futebol ele ele pode fazer algo social muito mais potente do que vem fazendo, né? Porque a gente sabe que nem todos os jogadores que hoje estão começando a sua carreira lá com 11, 12 anos nas categorias de base vão chegar no profissional. Então os clubes eles têm um compromisso muito importante na questão educacional e prepará-los também, esses meninos, para profissionalmente ocuparem outros espaços a não ser somente do futebol, porque se causa, né, uma ilusão de que todo mundo vai ser um Neymar, de que todo mundo vai ser um Messi, de que todos vão ser jogadores que fazem parte dessa pirâmide, né, que não vai acontecer. É muito mais fácil, e esse é um outro recado que eu mando, é muito mais fácil vocês passarem no vestibular para medicina do que se tornar um jogador de futebol desse nível. Então, o estudo é a única maneira que vai conseguir fazer essa transformação. E isso tem que ser passado nos clubes. Porque tratar um menino preto ou um branco pobre como uma joia e começar a lapidá-lo somente para fazer aquilo ali para que o clube ganhe ou o seu empresário ganhe, isso aí para mim é uma das maiores afrontas que tem, não só com o menino, mas com a família dele, porque é tu privar ele de uma educação de qualidade. Tem que formar o cidadão, né? Tem que formar o cidadão. De qualquer outra coisa. E é isso, Márcio, eu agradeço imensamente. Feito. Valeu, eu que agradeço. Participação. É isso aí, rapaziada, vocês estão no Reflexo. Like you say,